E hoje nós vamos ver essas marcas também aqui no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Os irmãos acharam? Diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de gentios e judeus. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos discípulos, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e os seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvia Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queria oferecer-lhe sacrifício. Ouvindo isso, os apóstolos Paulo e Barnabé rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheita no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifício. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio, e mudaram o ânimo da multidão. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecerem na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para que entremos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália, e de Atália navegaram de volta a Antioquia, aonde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Amém? Pode sentar. Eu não sei se, Rafa, você tem ainda ali o mapa da viagem de Paulo, aquele que eu coloquei na última. Se puder jogar no Data Show, seria bom, para nós entendermos e nos localizarmos. Nós estamos na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. As viagens missionárias são famosas, e nós estamos aqui na primeira apenas, ainda vamos ver a segunda, a terceira, e alguns sugerem, quem sabe, até uma possível quarta viagem missionária. Aqui no mapa, ali na setinha aponta o mar Mediterrâneo,
que é a região onde se desenrola praticamente todas as histórias bíblicas. Pode passar mais um e mais um. Isso. E aqui nós temos então esse mapa que mostra o percurso da primeira viagem. Nós vimos na última terça-feira que falamos, né? Eles saem de Antioquia e vão para a ilha de Chipre. Vão na cidade de Salamina, Pafos, e daí depois eles sobem então lá para o que nós chamamos de Ásia Menor. Então eles vão em algumas cidades, Perge e Antioquia. Lembrando que até na ilha de Chipre, eles tinham a companhia do João Marcos, mas quando vão subir lá para cima, o João Marcos diz, olha, eu não vou com vocês, e decide voltar para Jerusalém. Nós paramos na cidade de Antioquia da Pisídia. Se você olhar no mapa, você vai ver duas Antioquias, o ponto de onde eles saem, aqui embaixo, e lá em cima outra Antioquia. Essa Antioquia é a famosa Antioquia da Síria, que é a base missionária deles. Aquela Antioquia lá de cima, Antioquia da Pisídia, foi a última cidade que nós falamos, onde eles chegam, vão na sinagoga, alguns aceitam, outros não, eles passam uma semana pelo menos lá, e quando no outro sábado vão falar, a cidade inteira está desejosa para ouvir o que Paulo vai dizer, só que daí os judeus que não estavam gostando do que Paulo estava falando a respeito de Jesus, incita as mulheres ricas e outras pessoas poderosas, e eles então são expulsos da cidade, eles chacoalham o pé e vão então para outra cidade, e aqui nós começamos relatando então aonde eles vão, que vão para a cidade de Icônio, que começa então aqui no capítulo 14. Quando nós olhamos então para as marcas de uma verdadeira igreja, falando agora no capítulo 14, como eu sempre digo, são muitas marcas que a gente poderia relembrar e ressaltar. No verso 6, eu vou citar apenas essa marca, mas é importante nós citar. O texto diz assim, e é importante que você mantenha a sua Bíblia aberta. Eu acho fantástico isso aqui quando diz assim: quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e os seus arredores. Paulo e Barnabé chegam então à cidade de Icônio. Aonde eles vão? Sinagoga. Se lembram por que sinagoga? Todo judeu tinha a liberdade de se levantar e falar na sinagoga. Então, eles foram muito espertos. Aonde chegasse, tinha uma reunião de judeus, que era sinagogas, vamos para lá que nós vamos ter oportunidade de falar. Chegavam lá e pregavam. Quando eles estão em Icônio agora, pregando numa sinagoga, o povo também não gosta, aqueles judeus não gostam, por mais que muitos aceitam e decidem receber as boas novas do Evangelho, alguns judeus não gostam e começa ali também uma perseguição. O que eu acho interessante que nós precisamos aprender para a nossa vida como verdadeira igreja, que nós precisamos saber que há tempo para todas as coisas, há tempo de ir, há tempo de ficar, há tempo de enfrentar e há tempo de fugir. Eu acho fantástica a palavra que Lucas usa aqui, dizendo quando eles viram que estava se levantando um motim, uma perseguição, eles iriam sim ser mortos se ficassem ali. Paulo não hesita em olhar para Barnabé, e se tivesse mais alguém acompanhando, dizer, nós vamos sair, nós vamos fugir dessa briga. Eles estavam debaixo da direção do Senhor, eles literalmente fogem daquele motim que estava se levantando contra eles. Isso é importante porque nós vivemos em tempo onde as pessoas isolam partes da Bíblia e fazem doutrina a respeito disso. Pega, por exemplo, uma história como de Davi e Golias e diz, olha, nós sempre devemos enfrentar os nossos adversários, aqueles que se levantam para nos perseguir, porque Deus está conosco, é maior. Sim, Deus está conosco, Ele é maior, mas muitas vezes o Espírito Santo vai te conduzir para um outro lugar, para um outro momento. Quem sabe aquele não é o momento de você estar enfrentando e indo realmente para cima do adversário. É preciso discernimento do Espírito Santo. E muitas vezes nós vamos ver que a prudência é a maneira de Deus falar para cada um de nós sobre as decisões que nós devemos tomar. Muitas pessoas acham que a confiança no Senhor nos tira toda a responsabilidade de prudência no convívio com as pessoas, na nossa vida.
Nós precisamos entender que é um princípio bíblico para que nós venhamos ter prudência. A confiança no Senhor não nos torna pessoas irresponsáveis com as coisas lógicas do cotidiano social. Então nós precisamos olhar para isso e entender que o mais importante é estarmos sendo a vontade do Senhor, e nem sempre a vontade do Senhor é quando se levanta o inimigo, você vai logo enfrentá-lo. Muitas vezes você vai ter que recuar, muitas vezes você vai ter que fugir dessa briga, muitas vezes quando estão perseguindo você, falando contra você, murmurando contra você, o Espírito Santo não quer que você vá lá e já enfrente. Muitas vezes o certo é você sair de cena, esperar um tempo e depois voltar para resolver aquele problema. Isso é algo que fica muito claro aqui, e uma verdadeira igreja sempre sabe o tempo de ir e o tempo de vir. O que nós precisamos fazer está no centro da vontade do Senhor. Quantos relacionamentos estariam de pé ainda se as pessoas entendessem que há tempo de ir e vir, de calar e falar, tempo de enfrentar, mas tempo também de fugir? Quantas divisões na igreja seriam evitadas se cada cristão soubesse disso e deixasse o Espírito Santo guiar todas as coisas? Então, esta é uma das marcas da verdadeira igreja. Sabe discernir o tempo do Espírito Santo. Uma outra marca interessante que nós vemos aqui está lá no versículo 11 ao 15. Isso aqui, meus irmãos, como é culto de ensino, eu vou fazer questão de reler com os irmãos. Quando eles agora estão na cidade de Listra, eles saem então de Icônio e vão para a região que eles chamavam de região licaônica, e chegam numa cidade chamada Listra. E chegando lá, eles mais uma vez agora estão pregando a respeito do Evangelho, as boas novas. De repente Paulo observa um paralítico, observa um homem aleijado ali, ouvindo ele, e eu acredito que o Espírito Santo estava ali falando no coração de Paulo, e Paulo olha para aquele homem, e o texto diz que Paulo viu fé naquele homem, e Paulo então interrompe o seu discurso para todas as pessoas, provavelmente num lugar aberto, numa praça, e diz: ei, você, levanta, anda. Aquele homem que estava já cheio de fé, na mesma hora, ele firma os seus pés, levanta e anda. Um milagre maravilhoso acontece. Só que a interpretação do povo foi uma interpretação muito errada, porque era um povo místico, um povo que, como os costumes da época, tinha os seus deuses, consequentemente assimilaram com mitologias e com escritos que já haviam entre eles, circulavam entre eles, de que os deuses visitavam sim os humanos. E quando eles viram aquilo, eles imaginaram: novamente os deuses estão entre nós. Olharam para Barnabé e o colocaram na figura de Zeus, mitologia grega. Zeus é aquele deus do raio e é chamado do rei dos deuses, e se tornou pai de muitos outros deuses, inclusive do que também eles vão chamar Paulo, Hermes. Hermes era filho de Zeus, na mitologia grega, e Hermes era o deus mensageiro dos deuses, era aquele que ouvia o recado dos deuses e trazia para os seres humanos. Então, como Paulo era quem geralmente mais falava, eles logo assimilam. Um é Zeus, o outro é o seu filho Hermes, que está aí trazendo as boas novas para a gente e fazendo milagres. Eles assimilaram isso. Os romanos, eles trocam o nome dos deuses, Zeus vira Júpiter e Hermes vira Mercúrio, cada um tem as suas referências. Quando aquela população então vê um milagre acontecendo, um homem que eles conheciam, estava entre eles, nunca tinha andado, de repente, alguém chega e faz ele levantar, é os deuses entre nós. O texto é fantástico, porque ele diz assim, versículo 14: ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que estão fazendo isso? E aqui nós temos uma marca da verdadeira igreja, algo importante que nós temos já falado, é a terceira vez que eu vou falar sobre esse assunto, que nós precisamos estar com nossos satélites espirituais muito ligados. Isso é marca de uma verdadeira igreja.
não aceita as propostas diabólicas do endeusamento de homens. Isso é marca de uma verdadeira igreja. A verdadeira igreja não aceita a proposta diabólica do endeusamento de homens. Paulo e Barnabé, eles praticam um ato que os judeus faziam quando estavam extremamente indignados, que é rasgar as roupas. Eles vestiam aquelas túnicas, e eles faziam questão de, principalmente aqui na altura do peito, rasgar as roupas deles. Roupa, gente, não eram algo como nos nossos dias, né? Onde nós, numa cidade como Blumenau, temos um monte de indústria têxtil, e roupa você consegue comprar ali com menos de R$5 uma pecinha de roupa. Naquele tempo, roupa era algo raro, né? Roupa, as pessoas tinham 2, 3 peças de roupa, e olha lá, né? Só os poderosos tinham diversidade de roupa. Quando eles estavam rasgando a roupa, era mais ou menos você receber o seu salário, você pegasse nota por nota e rasgasse assim. Mas para mostrar o nível da indignação que você estava. Eles rasgaram a roupa e correram no meio do povo dizendo: não, não façam isso, nós somos homens como vocês. É importante nós estarmos falando disso nos nossos tempos, onde nós vemos pessoas que se dizem cristãs estarem cada vez mais ambicionando o poder e querendo, quem sabe num nível maior, o endeusamento. E infelizmente nós vemos igreja, né? Às vezes a gente tem que falar igreja entre aspas, mas nós vemos igrejas endeusando cantores, endeusando pregadores, endeusando profetas, como se o poder estivesse neles, como a autoridade estivesse neles, como se eles fossem deuses entre nós. Teve uma terça-feira nessa série que eu falei, né, sobre uma absurda pregação dos Gideões, onde um famoso pregador no Brasil, que é deputado aí, chegou a dizer que nós somos deuses. E você vai ver que quando ele fala isso, a multidão vem, aquele reteté todo como se fosse uma grande verdade. É uma proposta diabólica. Basta você abrir a sua Bíblia na tentação de Jesus, Mateus 4, Lucas 4. Você vai ver em Lucas 4, verso 4 em diante, quando Jesus estava no seu momento de consagração, 40 dias sem se alimentar, o diabo aparece para ele e faz as propostas indecentes. Uma das propostas era justamente isso, diz assim, verso 4, o diabo levou Jesus a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então me adore e tudo será teu. Proposta diabólica. Eu já falei para os irmãos e repito, muitas vezes o diabo não vai propor desse jeito como propôs para Jesus, que Jesus adorasse o diabo. O diabo viu que poucas pessoas estão dispostas a adorar ele, pelo fato de, desde a antiguidade, ele ser rotulado como uma figura maligna, mal, perversa, mas ele tem feito algo com muita excelência nos nossos dias. O foco do diabo é tirar a adoração e a glória do Senhor, e ele tem colocado as pessoas, o desejo das pessoas, aquilo que ele propôs lá no Éden, pega aqui, come o fruto, vocês serão igual a Deus, ele tem feito hoje, e infelizmente, com pessoas que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus, que estão na pregação, que estão nos louvores, estão aceitando o endeusamento que os homens têm colocado. E isso é um grande risco, porque o final é triste, o final é lamentável, é perder a presença do Senhor. Nesse texto, da proposta do diabo para Jesus, eu acho interessante, a palavra que aparece aqui, e o diabo levou a um lugar e mostrou-lhe num relance, é justamente isso, é um relance,
As propostas do diabo para a nossa vida parecem tão lindas, tão maravilhosas, mas assim, como diz a versão Almeida, por um pequeno tempo, por um espaço de tempo. Essa é a proposta do diabo para a humanidade. Uma proposta de tempo, você vai ficar rico. Uma proposta, num relance, você vai receber glórias, louvores, poder, fama. Cuidado, cuidado. Cuidado que você busca. Seja para a tua vida pessoal, particular e profissional. Vamos entrar aqui nas áreas do nosso cotidiano, do dia a dia. Qual é a tua ambição da promoção no serviço? Por que você quer ser promovido no serviço? Ah, pastor, dá uma qualidade melhor para a minha família. Ok, é justo. Mas você vai ver que quando está lá, as pessoas não se contentam, elas querem mais, querem mais, querem mais, querem mais, querem mais. E muitos chegam justamente no lugar onde eles pensam que são deuses. Pode pisar nas pessoas, pode humilhar as pessoas, pode virar o rosto para Deus, porque não depende mais de Deus. Propostas do nosso adversário, que nós precisamos cuidar. Cuida com a bajulação, cuida com os aplausos, porque nós vamos ver que a mesma multidão que estava ali aplaudindo e ovacionando Paulo e Barnabé, depois são eles que pegam pedra para atirar. Marca de uma verdadeira igreja: não aceita a proposta diabólica do endeusamento humano. Terceira marca que nós vemos aqui neste capítulo, está lá do verso 19 ao 21. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio, e mudaram o ânimo das multidões, e apedrejaram Paulo, arrastaram para fora da cidade, pensando que ele havia morrido. É interessante como o ânimo dessa multidão muda, e como um milagre, olha só, um milagre ele pode, ao mesmo tempo que abrir portas para o evangelho, o milagre ele pode também despertar fúria de alguns. Nós desejamos ser agentes de milagres, e cantamos isso, queremos ser agentes de milagres. Ao mesmo tempo que isso é um privilégio, é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Nesse caso, eles não aceitaram a glória que o povo de Listra queria dar para eles. Recusaram todo o sacrifício que trouxeram bois ali para serem sacrificados, coroas de flores, e eles foram recusando. Bem provável que isso não foi algo assim, questão de minutos, é bem provável que foi um pouco mais extenso, toda essa confusão de querer glorificar Paulo e Barnabé, porque o texto vai dizer que vai chegando o povo das outras cidades, aonde eles tinham passado, aqueles que não gostaram dele, e quando vê aquele tumulto todo, começa a inflamar a multidão, e a multidão agora, percebendo que eles não aceitaram a glória que eles queriam oferecer, pegam pedras e começam a atirar. O texto aqui deixa uma incógnita que os teólogos também não sabem explicar o porquê. Paulo é apedrejado e Barnabé não. Não sabemos se nessas horas que se passou, Barnabé saiu de cena, não sabemos o que aconteceu, mas fica claro no texto que Paulo foi apedrejado, talvez por ser o mensageiro, ser aquele que estava falando. Então os homens pegam pedras, e não pense que era pedrinha pequena. A intenção do apedrejamento era justamente o assassinato, era para matar. As primeiras pedras eram pedras grandes, pesadas, que enchiam uma mão. Essas pedras eram lançadas e depois vinham as pedras pequenas, e todos que estavam concordando atiravam a sua pedra, para a culpa não cair sobre uma pessoa só. Então todos ali se responsabilizavam, mas aquilo passava batido. É claro que era uma atitude errada, porque o próprio Império Romano naquela época, como nós vimos já na crucificação de Jesus, não aceitava que alguém fosse morto sem autorização deles. Tá? Então, aqui nós vamos ver justamente eles violando a lei romana para apedrejar e matar a Paulo. Pastor, Paulo morreu? Eu acredito que sim. Eu acredito que Paulo morreu, porque os homens, eles não eram ignorantes.
O apedrejamento tinha o objetivo de matar. E o texto diz que, então, depois de acertarem aquelas pedras em Paulo, eles pegam o corpo, porque eles acreditavam piamente que Paulo estava morto. E eles fazem algo que eles faziam com pessoas que não mereciam morrer dignamente. Jogavam para fora dos muros da cidade, para que os chacais, urubus, corvo, aves de rapina, viessem comer a carne daquela pessoa. Eles fazem literalmente isso. Pega Paulo e leva para fora dos muros da cidade, acreditando que Paulo estava morto. Eu acredito que eles verificaram ali o pulso, batimento cardíaco, não tem mais, está morto, vamos jogar esse cara para fora. Eu acredito piamente nisso, mas também o texto não fala que Paulo morreu. O texto diz que apenas jogaram ele para fora, como se estivesse morto. Enfim, nós estamos falando aqui, né, desse apedrejamento, e qual é a marca da igreja que eu gostaria de destacar aqui? É justamente que a verdadeira igreja não desiste de cumprir a sua missão. A verdadeira igreja não desiste de cumprir a sua missão. Por que, pastor, você está falando isso? O texto diz assim: então alguns judeus chegaram a Antioquia, mudaram o ânimo da multidão, apedrejaram Paulo, arrastaram para fora do muro da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta dele, ele se levantou e voltou para a cidade, voltou para Listra. Provavelmente aqui ele não se manifestou, voltou para a cidade para ser tratado daquelas feridas. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram então para Derbe. Pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Versículo 21, esse que eu quero destacar para vocês. Eles pregaram as boas novas naquela cidade, fizeram muitos discípulos, então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Eu acho maravilhoso o que acontece aqui. Você achou que aquele milagre da ressurreição daquele paralítico em Listra foi algo estrondoso? Com certeza foi. Mas o que mais chocou o povo dessa cidade foi ver aquele homem que eles haviam matado, que eles haviam apedrejado, que eles davam por morto, entrar novamente naquela cidade para falar de novo de Jesus. Isso eu acredito que impactou aquela sociedade e aquelas pessoas. E isso aqui mostra a marca de um verdadeiro cristão, marca de quem é verdadeira igreja. Recebeu uma missão do mestre e sabe que nada pode impedi-lo de cumprir. Isso aqui mostra também o poder que Jesus confiou a mim e a você, igreja. Imagine isso, Paulo morto, fora ali dos muros da cidade. O texto vai dizer que os discípulos o cercaram. Em algumas versões, como a minha, ajuntaram-se em volta de Paulo. Eu não sei o que aconteceu aqui, como é que foi isso. Mas eu fico imaginando uma pessoa de Listra observando tudo isso. Eles matam aquele homem, eles apedrejam aquele homem, jogam lá para os chacais comerem. A expectativa dele é que depois de alguns dias fossem lá, só tivesse carcaça do esqueleto. Mas a expectativa deles é frustrada, porque a unidade da igreja, os discípulos da igreja, aqueles que se importam um com o outro, voltam, cercam Paulo, o milagre acontece, e agora, depois, eles retornam para dentro da cidade para continuar falando desse Jesus. Isso aqui, meus irmãos, vem cumprir o ide do Senhor para nós. E se você observar, quando lá em Mateus capítulo 28, lá no final, verso 18 e 19, quando Jesus vai falar, olha, ide por todas as nações, pregando o evangelho a toda criatura, ensinando a seguir os meus caminhos. Se você ver o versículo antes, você vai ver Jesus dizendo: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Nós precisamos entender que o Deus que nos comissionou, o Deus que nos mandou ir,
é o Deus que já nos garante vitória. Ele disse: gente, vão, porque nada vai barrar vocês, o poder já me foi dado, eu tenho o controle de todas as coisas, e é as portas do inferno que não vão prevalecer contra vocês. O inferno vai se levantar, eles vão tentar matar, eles vão ter expectativas de que os chacais vão comer vocês, mas a igreja unida, confiando em mim, com o meu poder, vocês vão ver morto ressuscitar e vão continuar mostrando o poder que há no Evangelho. Irmãos, isso aqui é maravilhoso e nós precisamos entender que nada segura a igreja. Quando você se coloca na posição de disponibilidade para ser usado por Deus, você pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo, porque o Senhor se compromete de cuidar e fazer as coisas acontecerem. Nem que precisa quebrar a lógica humana, violar a racionalidade humana, fazer milagres acontecerem, o Senhor nos garante vitória. Portanto, que essa marca venha fazer parte da minha e da sua vida. Não vamos desistir de cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Ele está conosco e com Ele nós somos mais que vitoriosos. Eu lembro você, quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu lembro você que porta é instrumento de defesa. Se você assistir filme medieval, se você jogou já jogo de estratégia, você sabe que quem está atacando é que cerca os muros da cidade e começa a tentar destruir a porta para entrar. O que o Senhor está dizendo é que não é nós que vamos ficar enclausulados aqui, esperando que o diabo venha nos atacar, não. Nós vamos sair para fora, nós vamos invadir o terreno do inimigo, nós vamos chegar na porta da cidade deles e derrubá-lo, porque as portas do inferno não vão resistir contra a igreja do Senhor. Então nós precisamos entender que o Deus que nos comissionou, Ele vai na frente do seu exército, Ele dá a vitória, Ele nos ajuda a derrubar as portas do inferno. Chega de desistir daquilo que o Senhor te confiou por qualquer coisa. Prega o Evangelho, faça a diferença, ora para o inferno, expulsa demônio, não aceite a destruição das famílias, vamos para fora, vamos lutar, vamos guerrear, porque o Senhor é conosco. Amém? Continuando então, além de não desistir de cumprir a nossa missão, uma outra marca que nós vemos aqui, de uma verdadeira igreja, verso 21 e 22, você vai ver então que eles voltaram para Listra, Icônio, Antioquia, todas as cidades que haviam sido perseguidos, mas fazendo o quê? Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, olha o que eles falavam, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Irmãos, aqui eu quero só citar, não quero também ficar muito tempo nesse versículo, mas isso aqui é uma marca que nós precisamos estar muito atentos nos dias de hoje. Eles passaram por uma cidade, foram perseguidos, mas alguns creram, depois fizeram questão de voltar por todas elas, fortalecendo os irmãos, animando eles, encorajando eles na fé e exortando. Pastor, por que o senhor está ressaltando isso como marca de uma verdadeira igreja? Porque fortalecer o irmão que está do nosso lado é característica de um verdadeiro cristão. Se tem uma pessoa que, se você passa muito tempo com ela, passa um dia, passa 2 dias, visita uma semana, outra semana, você vai ver que a sua fé começa a enfraquecer. Opa, ó, o satélite espiritual, não é um verdadeiro cristão. Não é um verdadeiro cristão. Se você está comendo com alguém, senta na roda para conversar com alguém, vai visitar a casa de alguém, e toda vez que você sai de lá, parece que a sua fé está mais fraca, você desacreditou no poder de Deus, acreditou na igreja, desacreditou no que Jesus realmente fez por nós, cuidado, não é um verdadeiro cristão. Não dê ouvidos, não deixa que ele venha guiar o teu caminho, influenciar nas tuas decisões, porque ali é algo perigoso. O verdadeiro cristão faz isso aqui, ele encoraja, ele anima, ele diz, vai ter perseguição sim, mas vamos lutar, o Senhor é conosco.
exortando, presta atenção, isso é verdadeiro, isso é falso, olha o que Jesus nos ensinou. Isso é marca de uma verdadeira igreja, meus irmãos. Mas nós temos vivido em tempos onde muitos falsos cristãos têm sim participado das nossas reuniões, têm sim entrado no mundo da internet, dissimulando e disseminando um monte de coisas ruins, prejudicando o evangelho. Infelizmente, muitos cristãos, por darem ouvido, não estão aqui hoje. Muitos e muitos e muitos. Cuida com isso, porque o verdadeiro cristão sempre vai fortalecer a fé do seu próximo. Tinha um pastor que ele dizia: olha, não ande com pessoas que são menos crentes que você. Ande com quem te leva para mais perto de Deus. Ande com quem vai estimular a tua fé. E isso serve para todas as coisas. Eu tenho, nas reuniões ali com os noivos e namorados, eu tenho falado para os noivos diretamente, para os namorados: olha, começou um namoro, ok. A partir do momento que esse namoro estiver te levando para mais longe do Senhor, que a tua namorada estiver te levando para mais longe do Senhor, o namorado está te levando para mais longe do Senhor, você já viu, não é de Deus, não é certo, isso vai acabar em morte para a tua vida. Tem alguns que até ficaram bravos comigo. Tem jovem que semana passada até veio reclamar: pastor, você falou isso para a moça e tal, mas você está me incentivando ela para não vir mais na igreja, meu amigo. Você está me incentivando ela, para não orar mais. Você acha que eu vou falar o quê? Eu sou pastor, preciso cuidar, preciso orientar. Está querendo levar em caminho de morte? Abre o olho. Aqui não. E tem orientado pais, tem orientado famílias, cuida mesmo, porque nós vemos em tempos difíceis, onde muitos falsos cristãos têm entrado na igreja e tentado prejudicar. Uma outra marca que nós vemos aqui de uma verdadeira igreja se preocupa com a formação de novos líderes. Nós vamos ver no versículo 23, Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles o encomendaram ao Senhor em quem havia confiado. Irmãos, é interessante quando eles voltam por todas as cidades que eles haviam passado, eles voltam uma por uma, e aonde eles passavam, eles falavam: vamos, através do jejum e da oração, escolher líderes, vamos colocar pessoas na liderança da igreja, para que eles venham guiar o povo, se esforçar, desenvolver habilidades, incentivar a fé das pessoas. Isso aqui é importante porque a necessidade de liderança, irmãos, sempre vai haver. De vez em quando você vai ver, principalmente agora com a internet, alguém dizendo: não, mas não precisa de presbítero, não precisa de evangelista, não precisa de pastor, todo mundo é igual perante o Senhor, a gente vamos se reunir em casa, um canta, um prega, tal. Na prática, vai ver como funciona. De repente alguém vai ser o responsável, vai estar tomando a frente, vai estar ali se comprometendo mais, e as pessoas daqui a pouco estão reconhecendo ele como líder. O problema, meus irmãos, não é existir líderes, porque a questão da hierarquia existe em todas as organizações que funcionam, e existe uma questão hierárquica. O problema é quando isso começa a ser distorcido, quando liderança começa a ser ditadora, quando líderes não são mais ordenados pela capacidade, pelo testemunho, pela unção que o Senhor deu, mas por nepotismo, porque é isso ou aquilo, porque dá o maior dízimo, daí é um problema. Mas a liderança sempre vai ser necessária. Teve, no início da igreja, eu até acho que já comentei com os irmãos, uma seita, onde o Montano, ele dizia, e daí veio a seita montanismo, ele dizia que o Espírito Santo é o líder da igreja, não precisa de homens. Ele dizia: o Espírito Santo é o líder da igreja, nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo e tal. E muitas pessoas gostaram: para que os bispos? Para que os presbíteros? Para que os pastores? Então as pessoas começaram a seguir ele, mas de repente ele começa com o discurso: olha, o Espírito Santo falou comigo. E daí então
O Espírito Santo só falava com ele. Ele era o Paracletos. Consequentemente, ele se tornou o líder daquela comunidade e levou muitos para o caminho errado. Isso nós estamos falando já no primeiro milênio da igreja. Hoje, isso continua. Nós precisamos fazer o quê? Entender que o Senhor vai levantar líderes, mas nós não vamos seguir pessoas de olhos tapados. Deus nos deu inteligência e nos deu uma direção, Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. É isso aqui que precisa nos guiar. Vamos olhar para os líderes e ver, estão realmente pregando a palavra, estão dando testemunho conforme o Evangelho. Esses são homens de Deus, que como Paulo pode dizer, olha para mim, siga os meus passos, porque eu estou seguindo Jesus. Não estou orientando nenhum cristão, seguir a mim, seguir pastor Jonas, seguir pastor Nilton, ouvir o que a gente fala de olhos tapados e ouvidos tapados. Não, Deus deu inteligência para você. Ouça a voz do Espírito, acompanhe o que a palavra de Deus diz. Veja se tem testemunho. Vai na minha casa, vê como eu trato minha esposa, vê como é que eu trato meu filho, vê se o meu nome está sujo na praça. Vê como é que eu trato as pessoas que me cercam. Olha para mim, vê se eu tenho testemunho. Vê a mensagem se eu prego, se realmente está embasada, se tem conteúdo bíblico, se é o que Jesus ensinou. Se não, se você olhar para a minha vida, não ver testemunho, se eu estiver pregando coisa que não está na palavra, você realmente não deve me ouvir, não deve dar crédito ao que eu ensino, não deve seguir aquilo, não deve me seguir como pastor e líder dessa igreja. Agora, se você consegue olhar para a minha vida, e eu estou aqui há 17 anos, vocês conhecem a minha vida, conhecem a minha história, sabe quanto tempo eu namorei, quando casei, como é que foi as coisas, o tempo que eu fui para o seminário me preparar, vocês têm visto a minha vida. Então, que isso venha a ter peso. Eu lamento muito, e aqui eu vou abrir o coração de pastor para vocês, lamento muito quando, de vez em quando tem um murmurinho, está ali porque é filho do pastor Nilton, mas eu estou aqui há 17 anos, eu fico por um lado triste, por um lado feliz. O lado feliz eu fico, porque o único argumento que eles conseguem colocar, como se fosse negativo por eu ser o vice-presidente hoje da igreja, é que é filho do pastor Nilton. Mas eles não conseguem olhar para a minha vida e dizer, não, tem um nome sujo na praça, não tem uma família adequada, agride a esposa, traiu a esposa, murmurou do irmão, falou isso. Eles não conseguem achar isso, e eu fico muito feliz. Deus deu sabedoria, irmãos, para vocês terem discernimento também sobre a liderança. E o dia que eu estiver errado, além de vocês orarem por mim, eu quero que vocês venham falar, olha, pastor Lediel, esse caminho que você está seguindo é o caminho errado. Isso vai mostrar amor pela minha pessoa. Eu vou ficar feliz com isso. Agora, por favor, não fique dando conversa mole para um ou outro que diz, só porque é filho do pastor, está ali, não. Porque você, quando olha para a vida de algumas pessoas, você vê, são, infelizmente, anjos do inferno, enviados para prejudicar o andamento da igreja. Quantas pessoas já se desviaram, porque essas pessoas entram pelas brechas e vão semeando coisas ruins, coisas negativas. Pessoas que muitas vezes só falam, olha lá, mas se olhar para a vida dela, é por isso, meus irmãos, que Deus é justo. É por isso que o Senhor diz, que dele não se zomba. Tudo que o homem semear, isso vai colher. Isso é uma grande verdade. A justiça dos homens falham, as leituras que as pessoas fazem das situações também pode ser falha, mas de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso vai colher. E quem se coloca num cargo, seja de pastor, evangelista, presbítero, cargo de liderança, Tiago vai dizer, sobre esses há um peso muito maior. A cobrança vai ser muito mais intensa. E se nós estivermos falhando na nossa prática de liderança ministerial, ai de nós, quando vamos prestar conta com o Senhor. Mas entenda, irmãos, é importante sim, o papel de liderança, porque muitas vezes alguém vai ter que tomar algumas decisões. Como diz a velha história na Europa da igreja colorida, onde não queriam que tivesse uma liderança, e daí foram reformar a igreja, e na pintura cada um tinha uma cor que queria. Como não tinha um líder, a igreja ficou colorida. Mas isso nós estamos falando de algo físico. Agora, imagine se todas as decisões, todos que quisessem tomar essa decisão e quisessem ter razão.
a gente minguaria. Conflito, briga, problema, o mal realmente venceria e a gente daqui a pouco estava tudo dividido, né? Sem mais ordem, sem mais organização, uma bagunça. Marca de uma verdadeira igreja, se preocupa com a formação de novas lideranças. E aqui, uma coisa importante, meus irmãos, incentiva, sim, o preparo dos seus obreiros. Incentiva, sim, o preparo dos seus obreiros. Infelizmente, ainda tem gente que acha que estudar teologia não deve, né? O pastor precisa de unção e não de teologia. Esses velhos jargão que muitas vezes a gente ouve na Assembleia de Deus. Entenda uma coisa, quem tem o chamado de Deus para qualquer área, quem tem um chamado de Deus, automaticamente ele vai se esforçar para sempre melhorar. O Espírito Santo capacita, através do nosso esforço, em desenvolver as habilidades que Ele nos confiou. Dá uma olhada lá na parábola dos dons, quando Jesus disse que todos receberam um dom, todos receberam um talento. Você vai ver que aquele que não se esforçou para multiplicar o talento, esse foi chamado de servo mau e infiel. Mas exige o nosso esforço. Nós, quando recebemos as coisas do Senhor, precisamos sim multiplicar isso. E uma pessoa que é chamada por Deus, você vai ver, ela sempre vai estar querendo se capacitar mais, né? Estudar mais, buscar mais compreensão da palavra do Senhor, vai se dedicar muito mais na questão das disciplinas espirituais, oração, jejum, busca com Deus. Agora, essas pessoas que dizem, eu sou chamado pelo Senhor, e deita, dorme, vão levando a vida sempre empurrando com a barriga, esse chamado aí é suspeito, porque quem realmente é inflamado pelo amor, pela obra do Senhor, não vai querer nunca mais parar de melhorar e crescer e assim desenvolver as habilidades. Amém? Para finalizar, já passei da hora. A sexta marca, então, que nós vemos aqui, é justamente que a verdadeira igreja, ela mantém o vínculo com missões transculturais. E aqui, né, nós vemos os dois lados, tanto do missionário quanto da igreja. Os versículos finais, você vai ver justamente, né, dizendo assim, verso 27 e 28. Chegando ali em Antioquia da Síria, que tinha enviados, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Irmãos, muitas vezes nós vamos ver que o Senhor vai levantar pessoas específicas na igreja para ir fazer missões em outros lugares, em outras nações, missões transculturais, porque o chamado missionário é para todo verdadeiro cristão. Missão dentro da minha casa, missão na escola, missão no trabalho. Agora, missão transculturais é importante também. Nós ouvimos aqui alguns dias atrás na conferência missionária, quantos países que ainda não receberam nada do Evangelho. Quantos lugares que não tem tradução da Bíblia, mas tem pessoas dispostas a ir lá. Ei, você é um verdadeiro cristão, o teu coração precisa arder e amar pessoas que você nem conhece lá do outro lado. E quando você vê, um desafio missionário, tem jovem querendo ir para lá, vamos fazer a diferença. Você sabia que tem jovens aqui da nossa igreja, que nessa conferência, receberam um chamado de Deus para ir para a Coreia do Sul, Coreia do Norte? Coreia do Norte, que é o país fechado. Coreia do Norte, onde um cristão, se CPU com Bíblia, se falar de Jesus, morre. Tem pelo menos 3 jovens da nossa igreja que receberam um chamado para ir para a Coreia do Norte. O que nós precisamos fazer? Orar por eles, clamar por eles, e se preciso for, fazer como a igreja de Antioquia, investir neles. Isso é marca de uma verdadeira igreja, vinculada com missões transculturais. E aqui uma coisa importante, todo verdadeiro missionário segue o exemplo de Paulo e Barnabé. Eles passa por Salamina, Pafos, Perge, Listra, Icônio, Derbe, mas eles voltam lá para Antioquia da Síria que enviou eles. Para quê? Prestarem conta. Eles vão relatar tudo o que aconteceu. Eles vão prestar conta para alguém, olha, o dinheiro que vocês investiram em nós, resultou nisso. Em Listra aconteceu isso, em Pafos aconteceu isso, em Icônio aconteceu isso.
E a igreja ficou feliz, porque viram que valeu a pena investir naqueles homens. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque além de nós como igreja estarmos interessados e vinculados com as missões, abra o olho, porque esses que se dizem missionários, mas não têm vínculo com igreja nenhuma e não prestam conta para ninguém. Abre o olho. Essa semana mesmo, no grupo dos pastores aqui de Blumenau, a gente estava compartilhando algumas coisas, pessoas dizendo que são missionários vinculados a uma agência missionária, que fazem missão na África, mas são picareta. Nunca pisaram o pé na África, mas vai aqui, pede dinheiro por irmãozinho, bate na porta da casa de um, diz, olha, vem aqui, eu estou com esse projeto de fazer missão lá, me abençoa, daí fica na igreja só vendo quem chega com um carro melhor, vai lá naquele irmão, tu é empresário, eu vou lá abençoar a tua empresa, e daí está querendo pegar dinheiro para dizer que vai fazer missão não sei lá. Cuida. Primeira coisa que você deve perguntar, quem é o teu pastor? Da onde você é? Vou ligar para ele. Porque está cheio, irmãos, está cheio de sem vergonha, dizendo ser homem de Deus, mulher de Deus, que vão fazer a obra aqui, a obra ali. Não existe missionário sério sem vínculo com uma igreja, sem a base, sem a bênção de um pastor, sem alguém que ele tenha que prestar conta pelas andanças dele. Cuidado, cuidado. Quantas famílias aqui em Blumenau foram destruídas, porque abrigaram um pilantra, que se dizia pastor, se dizia missionário, mas era malandro, pegando dinheiro emprestado, nunca pagou. Está cheio. Semanalmente alguém vem reclamar, pastor, mas aquele missionário passou lá em casa, eu dei R$1.000 para ele e tal, e ele disse que ia pagar já no outro mês, não apareceu mais, pastor. Daí se escandaliza, por quê? Porque foi ingênuo, não veio perguntar para o pastor, não pediu referência para ligar para o pastor dele, para ver o que falavam. Cuida com isso. Verdadeiro missionário, ele sabe de onde vem, sabe para onde vai, sabe para quem presta conta. Você, meu irmão, você tem pastor. Se você precisa que alguém vai orar na tua empresa, fala conosco, nós vamos lá abençoar. Se você precisa que alguém vai orar pelas enfermidades, precisa orar por você, você tem pastor, a gente vai lá, coloca a mão sobre a tua cabeça e abençoa. Aquilo que eu falei, vocês nos conhecem. Agora, você fica dando a tua cabeça para qualquer malandro e vir colocar a mão, cuidado, porque isso vem a maldição. Abre o olho. Abre o olho. O pastor Black está dizendo ainda mais aqueles que gostam de chegar com profecia encomendada, Eis que tu está passando por uma grande dificuldade, mas o Senhor já te deu vitória. Quem não está passando por dificuldade, quem que não quer uma grande vitória? A gente tem que cuidar com algumas coisas. Deixa o Espírito Santo guiar a sua vida, o Espírito Santo conduzir as tuas escolhas. O Espírito Santo que habita em nós, ele é o termômetro, meus irmãos. Chegou alguém perto de você que não está de acordo com a palavra, por mais que o discurso verbal seja o Espírito Santo já vai ali colocar incerteza, tirar a paz do teu coração, e você vai saber. Cuida com essas coisas. Vamos, para finalizar, relembrando marcas de uma verdadeira igreja. Sabe quando é tempo de ir e vir, e de enfrentar, e muitas vezes de fugir. Não aceita a proposta diabólica de endeusamento, não desiste de cumprir sua missão, fortalece a fé dos irmãos, se preocupa com a formação da nova liderança e mantém o vínculo com missão transcultural. Amém? Vamos se colocar em pé. Nós vamos encerrar. Hoje nós não vamos, já são 21 horas, eu não quero atrasar, nós não vamos orar de joelho, mas nós vamos mais uma vez encerrar com aquele grande círculo ao redor dos bancos. Então vai para o corredor de fora e vamos fazer aquele grande círculo, nós vamos orar, nós vamos finalizar dessa maneira, pedindo a bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa casa, e que o Senhor continue falando através da sua palavra aos nossos corações. Aleluia, aleluia. Lá atrás, puxa lá, vamos emendar lá, isso André, puxa isso, vamos fechar os círculos. Isso, olha que coisa linda, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O pastor Isaac vai estar orando, finalizando também a nossa reunião. Irmãos, isso aqui, unidade, faz toda a diferença. Que quando nós vemos alguém padecendo,
alguém sofrendo, um dos nossos irmãos precisando de ajuda, que nós venhamos fazer como os discípulos fizeram, creio que algo parecido como nós estamos fazendo, eles no número menor, mas vamos cercar, vamos orar, vamos clamar, e eu sei que as propostas do inferno vão ser destruídas, e a igreja continuará vencendo, lutando, mas triunfando para a glória do nome do Senhor. Paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Vamos orar nesse instante, depois dessa maravilhosa palavra que foi ministrada para as nossas vidas. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por esses minutos em Tua presença, ao qual, Senhor, nós aprendemos, ó Pai, sobre a Tua palavra. Deus, que precisamos, Senhor, fortalecer cada vez mais relacionamentos, que precisamos estar firmes e alicerçados em Ti. Senhor, Tu és o único que é digno de honra e glória. Deus maravilhoso, nesse instante, ó Pai, nós colocamos na Tua presença cada um dos Teus filhos que aqui estão, cada família, Jesus, cada filho Teu, amado Mestre, venha abençoar, venha dar força, venha, Senhor, dar coragem para continuar a jornada. Nós sabemos que o nosso descanso não é aqui, ó Pai, mas que grandes coisas, ó Pai, nós precisamos fazer e realizar. Precisamos Te buscar todos os dias, Senhor, porque Tu és digno de honra e glória, e sem a Tua presença nós não somos nada. Necessitamos mais da Tua presença, mais do Teu Espírito Santo. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, Tu és tudo, e sem a Tua misericórdia nós não somos nada, Senhor. Precisamos, Jesus, mais de Ti, mais da Tua presença. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, que tudo que aqui foi ministrado nesta noite fique armazenado em nossas mentes. Oh maravilhoso Deus, que venhamos frutificar, que venhamos, Senhor, seguir avante, firmes e alicerçados na Tua palavra, amado e soberano Deus. Amém e amém.